Olá, meus amigos, estamos aqui então para mais um vídeo, né? Novo bolão, uma nova esperança, a esperança do milhão, né? Meus amigos, eu confesso para vocês que realmente essa anarquia de fazer duas lotecas por semana está basicamente inviabilizando isso. Esse vídeo que eu vou fazer agora, eu teria que estar fazendo ele no mais tardar quarta-feira, né? Veja, em vez de fazer na quarta-feira, você está fazendo numa sexta-feira. Mas por que isso? Como que eu vou fazer na quarta-feira, sendo que o resultado, né, da loteca saiu na quinta-feira à noite? Né? Então vejam, você vai fazer um bolão de R$ 100, ele acumulou para mais de 1 milhão, né? Aí você tem o resultado na quinta-feira à noite, você tem sexta-feira para trabalhar poucas horas, você vai postar o vídeo, né? Até arrecadar o pessoal do bolão. Então, realmente está inviabilizando essa loteca do meio de semana, né? Com uma loteca só seria bem mais fácil, como sempre foi, né? Eu acho que duas lotecas aí realmente a Caixa tem que repensar isso daí. Pode ver que está caindo a arrecadação está caindo assustadoramente. Eu acredito que justamente é por causa disso. Você não tem como viabilizar um bolão, né? Independente dessa questão matemática que a gente faz, você não tem como viabilizar o bolão até para arrecadar, falar com um amigo, falar com outro, aqueles bolões caseiros, né? Eu acredito que deva estar caindo bastante mesmo a arrecadação, igual a gente está vendo aí, né? Vamos ver se a Caixa repensa isso daí, ok? Mas independente de Caixa repensar, não repensar, eu estou de zóio grande nesse milhão aí, ok? Meus amigos, eu falei para vocês que quem quer ganhar na loteca, isso desde o primeiro vídeo, você tem que jogar um empate seco e uma coluna 2 seco, que são as colunas que menos dão, né? Achar seco na coluna um é fácil. Quero ver achar seco na coluna do meio e na coluna 2. Muito bem. Então eu dividi o nosso bolão em 4 partes, como sempre faço, né? 2 secos e 3 grupos de 4 jogos. Quais que são os secos? Eu não trato, quem não está acostumado com o canal, eu não trato a loteca jogo a jogo, eu trato como um corpo, né? Como um corpo, cabeça, tronco e membro, né? Então veja, os 2 secos ficaram assim, ó. Empate no Floresta com Altos e vitória do São Paulo. Mas Messa tá doido, rapaz, é o primeiro jogo da loteca, Altos, Floresta e Altos. Nós já vamos sair logo no primeiro jogo, calma, né? Também não olho isso, porque tudo tem os dois lados. Se tem, né? Cara tem coroa, né? Se você acerta o primeiro jogo seco, a sua motivação é outra, cresceu para chuchu. Então é às 15 horas esse jogo, né? O primeiro jogo da loteca. Por que que eu escolhi Floresta e Altos? Que todo mundo está falando aí que é triplo, que é um dos jogos mais difíceis que tem. Eu já comentei aqui com vocês, fazendo um parênteses antes, né? O futebol, pessoal, você não pode olhar só as 4 linhas, né? O futebol hoje é uma empresa, né? Até o futebol é empresa. Ah, mas esses times não é empresa, claro que são. Eles têm folha de pagamento, né? Atrasam, cortam luz, cortam água, né? Principalmente esses times seriam uma empresa pequena, com grandes dificuldades. Então eu falei até no vídeo passado que a Série C, o grande problema da Série C é calendário, né? Calendário. Que eles não estão preocupados em ficar em primeiro, né? Eles querem ficar entre os 8, né? O negócio deles é ficar entre os 8, porque eles querem ter o calendário, né? Eles ficando entre os 8, eles vão disputar lá para ver quem que sobe.
Mas o objetivo principal deles não é o acesso, é calendário, né? E num plano mais abaixo, o objetivo do Floresta e do Altos é se firmar na Série C. Veja, se eles forem para a Série D, na Série D desce 16 para a Série E, né? Ou seja, na Série D, se você não sobe para a Série C, você está fora. Às vezes você nunca mais vai jogar a Série D, né? Aí te dá um trabalho danado para você voltar para a Série D, né? Então, a questão do Floresta e do Altos, eu tenho certeza absoluta, o primeiro objetivo deles é se manter na Série C. O segundo objetivo é se classificar entre os 8. Não interessa se é primeiro, se é oitavo, né? Isso, os jogadores também, pessoal, né? Os jogadores têm essa preocupação de se manter na Série C. Porque eles sabem que, por exemplo, se eles caírem para a Série D, é salário atrasado, é dispensa, né? Há muita insegurança, né? Então, os próprios atletas ali, não que eles combinam, não é isso não, mas se é bom para os dois, para que brigar, né? Quando um não quer, dois não briga, né? Então, o empate ali, se você vê a classificação da Série C, né? Eles estão no mesmo patamar. E se eles empatarem, tem vários times, tem o Vitória, tem o Ferroviário, tudo com 12. Mesmo se ganhar e for para 15, né? Ainda eles estariam numa situação boa, que é a 13ª rodada, né? Então eles estariam numa situação boa de se manter na Série C. E quem sabe, oxalá, até brigar por uma vaga entre os 8 colocados, né? Então eu acredito que os dois times, o empate é bom. Tanto para o Floresta, que não vem bem, né? Tanto para o Altos, que está numa fase melhor, né? Ah, mestre, mas qualquer um dos dois pode ganhar. Claro que pode. Quando você joga no empate, você já está falando isso. Se você jogou no empate, é porque qualquer um dos dois pode ganhar, né? Então é um ponto dificílimo realmente. Mas quem quer ganhar na loteria, né? Se vocês viram o meu vídeo passado, a dificuldade é a mesma. Não é porque é bolão que você vai ganhar toda vez, né? Então, por exemplo, esses dois jogos aqui, ó, você tem 9 resultados possíveis. E desses 9 resultados possíveis, você só tem um que interessa, ou seja, você joga com 10% de chance nesses dois jogos, né? Você tem só 10% de chance nesses dois jogos. Por exemplo, se der Floresta e Atlético, você perdeu. Se der Floresta e empate, você perdeu. Se der Floresta e São Paulo, você perdeu, né? Se der empate e Atlético, você perdeu. Se der empate, você perdeu. Se der Altos e Atlético, você perdeu. Altos e empate, você perdeu. Altos e São Paulo, você perdeu. Você só vai ganhar se der empate na Floresta e Altos e São Paulo. Você só tem uma opção de ganhar e 8 de perder, né? Então, quem quer ganhar tem que acertar um ponto difícil. A mesma coisa é o São Paulo. Poxa, mestre, mas o São Paulo aí, o São Paulo não ganhou do Juventude, né? Poderia, tem outros aí, ó, tem o Palmeiras, que poderia ser seco, tem o Atlético Mineiro, que poderia ser seco, Flusão, né, que está fluzilando todo mundo aí, né, poderia ser seco, né? Tem tanto jogo seco que você vai escolher justo o São Paulo. Veja bem, ontem o São Paulo, pela Sul-Americana, o São Paulo teve 3 jogadores expulsos. E o Atlético perdeu no Paraguai por Olímpia de 2-0. É claro que o Atlético, ele quer se firmar no cenário nacional e agora é internacional, né? Então ele sabe que a Copa Sul-Americana é uma vitrine para o mundo, né? O que significa isso? Mais dinheiro no bolso.
é atleta que vai estar mais em evidência, vão ser melhores negociados, né? Ou seja, envolve todo um poder financeiro aí, né? E o próprio atleta sabe disso, com certeza. Se eu aqui que sou um orelhudo sei, imagina os atletas lá que estão jogando, né? Então, o Atlético não tem o mesmo poder de fogo do São Paulo. Ainda há uma diferença gigantesca, não nas quatro linhas, mas estruturalmente falando. O Atlético, eu tenho certeza que vai querer sua força máxima para tentar reverter esse placar com o Olímpia de 2-0 em Goiânia, né? Então o Atlético está com a cabeça lá, porque no Brasileiro é só mais um jogo, ele ainda tem toda uma caminhada para reverter no Brasileiro. Então ele vai apostar tudo nesse jogo com o Olímpia, tenho quase certeza disso. Ah, mestre, mas o São Paulo também vai jogar, né? O São Paulo também. Claro, o São Paulo vai jogar, mas quem viu o jogo de ontem, teve 3 vermelhinhos para o São Paulo. Teve 3 jogadores do São Paulo, titular absolutos, que foram expulsos. Ora, se for expulso, eles não vão jogar a Sul-Americana. Então, esses jogadores vão jogar o Brasileiro. O São Paulo vai estar, bem dizer, completo contra o Atlético por causa desses 3 cartões vermelhos, né? O São Paulo vai jogar com um time alternativo, mas na Copa Sul-Americana e não no Brasileiro. Então vejam, esses jogadores que forem expulsos vai querer mostrar serviço em dobro, né? Que prejudicaram o time, né? Então é hora de recuperar, né? A lei da compensação. E por esse motivo que eu escolhi São Paulo, por causa dos 3 vermelhinhos. Esses vermelhinhos que está prejudicando nós aqui faz tempo, ok? Muito bem. Aí eu separei os 4 jogos. Vamos lá então. Vamos lá. Tirar essa anarquia daqui. O problema é eu aqui, ó, com esse negócio aqui, ó. Até eu conseguir tirar, vou te contar, viu? Ah, tirei. Então, o primeiro grupo tá assim, ó. Fluminense e empate, a bolinha no Fluminense. Ceará e empate, a bolinha no Ceará. Que o Vozão pegou a bengala dele aí, vou te contar, tá terrível, né? Bahia e Grêmio, a bolinha aqui no empate. E América e Goiás, e a bolinha aqui no empate. Por que isso? Vamos lá. O Fluminense está descansado, o Corinthians tem um jogo terrível contra o Boca, né? E eu acredito que o Corinthians vai lá na Bomboneira, né? Com tudo, né? E é claro que o Corinthians tem cacife para 2, 3 campeonatos, né? Mas não é a mesma coisa, tem cacife, mas perde a qualidade. E o Flu, que fuzilou o Atlético Mineiro lá com 5, né? Vai que incorpora aquele espírito. Eu só não pus o Fluminense seco, né? E Corinthians, porque o Fluminense aqui para mim é franco favorito. Tá com um timaço, né? Tá fuzilando todo mundo e tem time para ganhar, mas do outro lado é o Corinthians, vice-líder, né? Tem aquela massa. Então eu resolvi ficar com o Floresta, o empate do Floresta, né? Mas o Fluminense aqui, a bolinha tá no Flusão, né? Ceará e Inter. O Ceará ganhou do The Strong e da altitude, né? Então o maior adversário lá não é o The Strong, é a altitude, né? Time para time, o Vozão é muito mais time, né? Então o Vozão tá tranquilo. O Vozão tá rindo sozinho, assim, é só alegria. Tá lá na praia, deitado com a bengalinha dele, mexendo com um com o outro, né? E o Inter não, tá com a pulga atrás da orelha. Levou 2 lá, levou uma sapecada danada, que vai ter que reverter, porque o Inter é o Inter, né? Ô tchê, nós vamos reverter esse negócio lá em Porto Alegre, em Poá, né?
E eu acredito que o Ceará, até pela posição na tabela, e essa motivação de ter vencido a altitude, né? O Vozão vai ter mais gás do que o Inter, mas a gente está pondo um empate também. Porém, a bolinha está no Ceará. Bahia e Grêmio, né? Eu acho assim, o Bahia acordou, né? O Bahia acordou, está fazendo uma campanha legal aí, já vinha fazendo uma campanha legal, deu uma caída, agora firmou de novo. E o Grêmio é o Grêmio, né? Então, só que o Grêmio está empatando muito. O negócio do Grêmio é subir, não é ser campeão, não, é subir, né? Então, eu acredito que esses dois times que estão lá na ponta, os dois vão jogar para ganhar. Mas o empate não é ruim nem para um nem para outro, né? Então, eu pus a bolinha aqui no empate. América e Goiás, a mesma coisa. Veja, o América acordou, meteu 3 no Botafogo, né? Meteu 3-0 no Botafogo do Rio, né? E o Goiás está com um time bem estruturado, é um time malandro, né? Então o Goiás está vendo que o América começou a querer sair da lambança que está lá na zona de rebaixamento, bem dizer, né? Então eu acredito o seguinte, que o Goiás vai jogar um jogo morno, porque o América, ele sabe que o América está cansado, né? E para o América o empate também não é ruim, porque ele tem ainda reflexo, né, do jogo. Para ganhar de 3-0 no Botafogo, o time correu muito, né? Houve um desgaste. E aquele mesmo caso, eles não têm a estrutura ainda de um Atlético Mineiro, de um Palmeiras, né? Então eu acredito também aqui no empate. Ah, mestre, mas o Goiás pode ganhar, pode, ué, mas você não tem como cercar tudo, né? Você não tem como cercar tudo. Então, se o Goiás ganhou, nós perdemos, né? Então vai fazer o quê? Então a gente tenta fazer o melhor, né? Se não der para fazer o que há de melhor, vamos fazer o melhor da gente. Então a bolinha aqui também é no empate, ok? Vamos para a terceira e vai lá eu sofrer de novo para tirar essas anarquias. Opa! Ó, rapaz, tô ficando bom nesse trem, ó. Rapaz, olha de prima. Vou até arrumar um serviço lá na caixa, fiquei bom nesse negócio. Então, a segunda cartela, pessoal, nós temos aqui, ó, empate e Atlético. A bolinha nem precisa falar que é no Atlético, né? Empate e Mengão, nem precisa falar que a bolinha é no Mengão. Vasco, Vasco e empate. A bolinha é no Vasco também, né? Coritiba e Fortaleza, ó. Um duplo aberto aqui, dá até arrepio, gente, dá até arrepio, né? Curitiba e Fortaleza. Veja, vamos começar lá de cima, né? Senão eu me entusiasmo e... Bom, pessoal, aqui não precisa, a gente não precisa falar muito, né? É claro que o Atlético é franco favorito contra o Juventude, né? Mas aqui a gente pôs uma meia zebra, porque o Atlético tá cansado, teve um empate lá, cartão vermelho, né? Então a cabeça dele está na Libertadores, né? Que é mata-mata, está lá na Libertadores, né? Talvez poupa alguns jogadores e o Juventude consiga alguma coisa. A mesma coisa Santos e Flamengo. O Santos está muito preocupado porque teve um empate lá, embora foi bom, né? Mas ele tem que ratificar aqui em Santos, né? E o Flamengo já ganhou lá fora, vai decidir no Maracanã. Então a preocupação maior do Flamengo é nesse jogo aqui com o Santos. E a preocupação maior do Santos é com o jogo da Copa Sul-Americana. Por isso que eu pus, não é por time não, né? É claro que time eu acho o elenco do Flamengo melhor, né? Vasco da Gama e Sport. Ah, mestre, mas o Vasco perdeu para o Novo Horizontino. Perdeu, era o único invicto do campeonato, perdeu, né? E já sabe agora como que é perder. Não gostou dessa anarquia de perder, não. E eu acho que ele não vai querer perder de novo, não, né? Então, lá em São Januário, o Vascão é muito forte. E o Sport é um time que faz pouco gol, né?
Então eu pus a bolinha aí no Vascão. Agora esse daqui dá calafrio, ó. Esse jogo, o 13, dá calafrio. Coritiba e Fortaleza. Veja, o Fortaleza empatou ontem com o Estudiantes e vai decidir na Argentina. O Fortaleza, imagina o Fortaleza passar para uma quartas de finais da Libertadores, né? É o sonho, né? Então, claro que está de zoião nessa Libertadores, mas o Fortaleza tem um elenco que para mim é um dos melhores, hein? O elenco, não a estrutura do Fortaleza, mas o elenco do Fortaleza para mim não deve nada a ninguém, nem ao Palmeiras. Para mim é um timaço esse do Fortaleza. Só que é aquele caso, não tem aquela estrutura para estar participando de duas competições, três, né? Que é a estrutura que tem São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Flamengo, né? E o time é uma beleza. E o Curitiba vem aí caindo jogo a jogo, né? Então já 4 derrotas e eu acho que vai ser um jogo assim, como os dois estão ruins, o empate não serve para ninguém. O empate aí não serve para ninguém. Os dois times vão para cima. Tanto o Curitiba vai para cima do Fortaleza, como o Fortaleza vai para cima do Curitiba. Mas pode dar empate? Claro que pode. Se você está pondo. Veja, está 1-0 para o Fortaleza, o Curitiba vai lá e empata aos 45 minutos, fazer o quê? Ou vice-versa, né? Está 1-0 para o Curitiba, o Fortaleza vai lá e empata no finalzinho. Mas se tiver empate, né, eu acredito que vai ser assim. Mas eu estou acreditando mais na vitória de um dos dois, então eu pus duplo aberto, né? E a bolinha no Curitiba, porque eu estou achando ainda que o Fortaleza vai priorizar a Libertadores, ok? E o terceiro grupo, pessoal, ficou assim. Ó, rapaz, eu tô bom nesse trem aqui agora, ó. Então ficou jogo 6, Palmeiras e Atlético. Bolinha no empate. Avaí e Cuiabá. Bolinha no empate. Talvez esse ainda pode ser que eu mude, tá? Pode ser que eu mude. Tem uns detalhes aí ainda que tem que ver. Pode ser que eu mude isso, mas a bolinha por hora é no Cuiabá. Remo e Paysandu. Outro que vai dar calafrio, gente. O empate aqui é o franco favorito de todo mundo. Eu vou abrir. Por que eu vou abrir? Porque o Papão tá lá em cima. O Remo quer entrar no G8. O empate aí não significa nada, nem para um nem para outro. O empate é ruim para o Remo e é ruim para o Paysandu. E eu acredito que o Repá lá vai sair fumaça, tá? Então eu pus a bolinha no Remo. Tá? Mas pode dar empate? Pode dar, claro que pode dar empate, né? Ainda mais um clássico, tudo é favorito para empate. Mas eu abri e pus a bolinha no Remo, ok? E essa bolinha no Remo, ela é terrível, gente. Se você tem a bolinha no empate, num jogo desse, você ainda torce. Por exemplo, o Paysandu fez 1-0, você ainda torce para o Remo ir lá empatar e acertar a bolinha. Mas se o Paysandu faz 1-0 e você pôs a bolinha no Remo, o Remo vai ter que fazer 2 gols. Veja como que é complicado. O duplo aberto é muito complicado. Mas eu estou achando que os dois times vão para cima, ok? E finalmente Ipiranga e São José. A mesma coisa aqui, olha. A questão aqui desses times da Série C é se manter, né? A bolinha aqui é no empate. É claro que o Ipiranga está numa condição menos favorável, né? Mas se ganhar entra no G8, mas um clássico não deixa de ser um clássico, né? Gaúcho, né? É um clássico interiorano gaúcho, né? Então eu acredito que o empate é bom para os dois, né? Mas eu vejo o Ipiranga com mais gás, né? O
O Ipiranga, só aquela camisinha amarela dele, a turma fala, vixe, a seleção brasileira, e já treme todo, né? Então eu também pus empate aí, ok? Muito bem. Então eu vou falar do bolão, né? Aí o bolão, pessoal, ficou assim, olha. Ele ficou assim. Fluminense empate, bolinha no Fluminense. Floresta e Altos empate seco. Juventude Atlético empate e Atlético. Vozão empate. Empate Flamengo. São Paulo seco. Bahia empate. Vasco empate. Duplo aberto no Remo. América empate, Curitiba e Fortaleza, né? Então ficou assim a cartela. Essa cartela, se você for registrar, veja bem, ficaram 3 empates só, sem marcar, né? Você tem 11 empates marcados. E aqui na coluna 1 ficou 2, 3, 4 coluna 1 sem marcar só, o Atlético, o Santos, o Juventude e o Floresta. E aqui você, na coluna 2, você ficou com 3, 5, 7, 8, 9 coluna 2 sem marcar. Se você fizer um jogo desse e for registrar na esportiva, vai dar em torno de 6.400. Né? Então você pega esse jogo como matriz. É claro que se você fizer os 14 pontos aqui, e a gente fez o bolão, você não fez os 14 pontos. O que manda é aquele desdobramento dos 3 grupos de 4 que eu fiz, né? Essa cartela aqui, se você errar nela, você nem adianta conferir o bolão que você errou. Para saber que você perdeu, ela é mestra, né? Se você conferir aqui e não fez nem 13 nem 14, você já perdeu, né? Então, qualquer um desses que não foi marcado, se der, você perdeu. Então, para saber que você perdeu, essa cartela é mestra. Agora, se você fez 14 pontos aqui, você não ganhou nada ainda. Você tem que conferir lá naquelas cartelas que eu dei para vocês de 4. Muito bem, então esse jogo fica 6.400. O nosso bolão, se eu registrar essa cartela sem falso seco e sem duplo reverso, essa cartela fica em R$ 250 o bolão, tá? Se eu colocar duplo reverso e falso seco, ela vai para R$ 350. Então eu ia fazer até o de 150 e o de 450, mas falei, não vai dar tempo, não há tempo hábil para fazer, né? Então veja, se ela for registrada só desse jeito, é um jogo simples. Aqueles 4 jogos que eu mostrei, você tem que acertar 3 e errar 1. Não adianta acertar os 4, tem que acertar 3 e errar 1. Nos 3 módulos, né? Você errou os 3, acertou 3 e errou 1, você fez 12 pontos. Fez os 2 secos, fez os 14 pontos. Fez um seco, fez 13 pontos. Agora, o duplo reverso e o falso seco, ele ajuda nas bolinhas. Se você acerta os 2, por exemplo, às vezes acertando uma bolinha, você acerta os 4 jogos, tá? Por isso que encarece. O falso seco, eu escolhi aqui o Fluminense, que eu acho que tem grande chance de ganhar, né? E o Atlético Mineiro. Esses são os falsos secos, né? Seriam os falsos secos. E o duplo reverso, eu fiz o Palmeiras, que eu pus a bolinha aqui no empate, né? Eu pus a bolinha no empate, e aí nós poríamos o duplo reverso como Palmeiras. E o segundo duplo reverso é o Remo, né? Que eu falei para vocês. É terrível, você põe a bolinha no Remo e o Paysandu sai ganhando, né? Então, o duplo reverso seria o Paysandu. Então, se nós fizermos esse jogo aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês,
né? Fizer esse jogo, veja, jogo 8, nem, 2 e 8 não está marcado porque é seco, é São Paulo seco e Floresta seco, tá? Então, se fizer esse jogo sem os falso seco e o duplo reverso, é R$ 250. Se colocarmos os duplo reverso e o falso seco, é R$ 350. Então, o que eu preciso de vocês? Eu não vou registrar esse jogo com menos de 8 cotas vendidas. Perfeito? Tem que ter no mínimo 8 cotas vendidas, senão eu não registro. Vocês, no grupo, né, de WhatsApp, vai estar aqui na descrição do vídeo o endereço do grupo de WhatsApp, né? Aí, assim que vender as 8 cotas, ou de 25 ou de 35, então vocês reservam. Vocês falam, ó, quero uma cota de 25, quero 2 cotas de 25, quero 4 cotas de 25, quero uma cota de 35. Aí vocês reservam. A primeira que atingir as 8 cotas, aí sim eu falo para vocês, né? Atingiu as 8 cotas, eu falo para vocês, aí sim vocês fazem o depósito, ok? Só aí que vocês vão fazer o depósito, ok? Então é isso aí, meus amigos. Um grande abraço. E eu estou esquecendo que eu falei ontem, né, na live. O pessoal aqui olha muito isso, se fez 5 pontos, 7 pontos, né? Aqui a gente trabalha no conjunto da obra, né? É claro que se você fizer uma cartela de 12, R$ 24, né? Você tem até chance de fazer mais ponto que aqui, né? Mas aqui a gente não está preocupado em fazer 5 pontos ou 12 pontos, a gente está preocupado em fazer os 13 ou 14. Então aqui nós tratamos a loteca por grupo, né? É o grupo. Se você acertar aquele grupo, acho que vocês já perceberam isso, né? Se acertou um grupo, fez 4 pontos, acertou outro grupo, fez 8, acertou o terceiro grupo, fez 12, né? Nós não estamos interessados em fazer 7, 8, 9, 10 pontos, né? Então, esse é o grande passo. E principalmente esse sistema aqui, para 13 pontos, ele é fantástico. Eu não tive essa oportunidade ainda porque só deu resultado inesperado, né? E a gente pegou tudo acumulado. Todos os bolões que eu fiz, a loteca acumulou, ou seja, não teve nenhum ganhador no Brasil, né? Então, foram testes esquisitos, ok? Aquele abração então e até o próximo vídeo, se Deus quiser.